lá do município de Nova Tebas. Estamos recebendo ao vivo aqui o Ander de Souza, lá em Caboré, na região, ele é conhecido também como Dinho, né? E ele faz aqui uma participação com a gente, é psicólogo, para falar um pouco sobre essa profissão, sobre a importância da psicologia, para trazer para a gente aqui algumas informações. O Ander de Souza, ele participa também do Momento Saúde em Foco, mas hoje ele está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Rádio Nova Era. O Ander, acho que acertei seu nome, Isso, boa tarde. Exatamente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar participando com vocês aqui no programa e esse espaço para a gente estar conversando. Agora, a psicologia ela tem sido muito importante, principalmente para evitar que a pessoa precise de um tratamento médico, um tratamento mais específico, porque você trabalha ali a mente dessas pessoas. Fala um pouquinho da importância da psicologia. Tá certo. Realmente, a psicologia ela vem para contribuir nesse entendimento de si. Quando a pessoa procura um médico, às vezes com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, às vezes é uma dor no joelho, né? Muitas vezes ela está falando da emoção dela. Às vezes ela quer ir lá no médico para ter alguém com quem conversar. E aí entra o profissional de psicologia com esse olhar e principalmente essa escuta mais atenta para poder então conversar com essa pessoa e identificar que não é a dor de cabeça. A dor de cabeça, então, é um sintoma provocado por esse estresse, por esse ficar sozinho, principalmente os idosos, que chega com essa queixa de dor, né? E vai ver, é uma dor emocional. O psicólogo ele tem a missão, a função de ajudar a pessoa a conhecer ela mesma, porque às vezes ela não se conhece. Sim. Um pouco disso. Sim, perfeito. Muitas coisas que as pessoas acreditam que elas estão fazendo ou estão falando sobre o outro, mais tem a ver com ela do que o outro, né? Então, sim, é essa missão de se conhecer. E nessa missão de se conhecer, muitas vezes é onde traz a cura. Saber fazer uma leitura, né? Exatamente. E nós tivemos essa questão da pandemia e isolou muitas pessoas. O aluno deixou de compartilhar lá com os demais coleguinhas, ir para a escola, dessa convivência, ficou mais trancado dentro de casa. Isso trouxe prejuízos para a mente? Traz sim. Porque é um momento de mudança. E toda mudança vai gerar uma crise existencial, emocional. E aí você está retirando pessoas que antes eram acostumadas a viver em sociedade, para viver em isolamento dentro de casa. Então vai gerar mais estresse, ansiedade, tristeza, e isso pode se desenvolver como doença, né? Tem alguma medida que os pais ou que as famílias podem adotar dentro de casa para amenizar isso? Sim, com certeza. Dentro de casa é procurar não ficar tão isolados, celular, computador, televisão e atividades individuais. E buscar mais atividades coletivas e, consequentemente, ter um diálogo maior entre os participantes, entre os integrantes daquela família, né? E, consequentemente, conseguir conduzir a dinâmica familiar com maior leveza, sem tanto estresse. Porque a proximidade demais também vai gerar um atrito. A gente chama isso de afeto, que vem de afetar. Estou afetado por esse outro, seja de maneira positiva ou negativa. Os alunos estão voltando para a sala de aula e alguns professores estão observando que aquele aluno pós-pandemia está diferente do aluno antes da pandemia. Ele voltou com diferença, às vezes mais fechado. É efeito desse isolamento, né? Exatamente. Uma das características do ser humano, enquanto espécie, é a adaptação. A gente passou aí quanto tempo fechado dentro de casa, né? Em isolamento, ou quando pega o Covid, se isola, né? Então, é uma adaptação que o ser humano está fazendo a essa nova frente, né? E aí, com certeza, vai ficar mais isolado, mais introspectivo, né? Então, isso é um efeito, sim, da pandemia. Mas logo, quando as coisas voltarem ao normal, acredito que essa socialização, essa coisa mais extrovertida, vai voltar. Para os professores que estão recebendo esses alunos, alguma orientação que seja importante nesse momento? Um olhar muito atento e, de novo, né, uma escuta muito atenta para ver o que esse aluno está apresentando. É conhecer o que ele está falando, como ele está se comportando, para poder agir frente
ao que ela vai entender, ou que o professor vai entender daquilo que ele está aprendendo novamente sobre esse aluno. É um novo aprendizado, né? Essa questão da depressão, da ansiedade, e quando a pessoa não procura, por exemplo, um profissional, um psicólogo, ela pode se tornar até irreversível? Em alguns casos, sim. A gente chama de depressão crônica, ansiedade crônica. São alguns casos, não todos. Mas eu recomendo as pessoas sempre a procurarem um psicólogo. Assim como um dentista. Antes as pessoas não cuidavam dos seus dentes, da sua saúde bucal. E atualmente as pessoas estão com dificuldade de cuidar da sua saúde mental. E da saúde bucal já é algo do dia a dia. Do dia a dia, né? Isso. Então, procurem. Para conseguir, então, cuidar de si. Não cuidar daquilo que está adoecido, né? Daquilo que já passou da hora de ser cuidado. Ainda existe muito aquele, eu diria que tabu, aquele constrangimento. Ah, se procura psicólogo é porque tá meio doido, tá, não gosta. Com certeza. Não é nem bom usar essa palavra aqui, mas é para a gente ser mais claro. Existe muito isso ainda? Eu escuto muito. Eu não tô louco? Eu não tô louco? Escuto bastante. Faz parte do dia a dia do profissional de psicologia ou do profissional de saúde quando se depara com uma situação de saúde mental. Sim, ainda tem esse tabu. Mas aí através de muita conversa, através de escutar. Eu sempre vou colocar isso como escutar, porque esse outro a gente precisa escutar para conhecer quem é. Para a gente então poder conversar de maneira adequada frente àquilo que a pessoa está dizendo. Aí a gente vai diluindo esse tabu. E aí vai caindo por terra e a pessoa começa a cuidar de si, da sua saúde mental. E o correto talvez é que... O correto talvez não. É o correto, acredito eu, que até mesmo as pessoas que acham que não tem nenhum problema, que não tem ansiedade, que não... Até mesmo essas pessoas deveriam procurar fazer uma consulta, fazer um trabalho preventivo também nesse sentido, né? Sim, exatamente, exatamente. Aí a gente volta no começo da nossa conversa desse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é um amadurecimento para aquilo que pode se enfrentar. E aí, ao invés daquela situação que gerou uma tristeza se arrastar e virar uma depressão, vai ser só uma tristeza, ou vai ser só um momento que passou, um momento difícil que passou. Ela, então, fica mais forte, mais capaz para enfrentar e passar pelas situações difíceis, né? Wendel, eu queria deixar espaço livre aqui. Eu sei que você tem esse trabalho realizado ali por Caloré, por municípios aqui da nossa região. E no dia a dia, alguma observação que seja importante a gente ressaltar nesse momento aqui do teu trabalho? Sim. Tenho conversado, durante essa semana, um assunto muito revisitado é a falta de tempo. E essa falta de tempo pode levar a um estresse contínuo. E esse estresse contínuo pode levar a algumas inflamações pelo corpo. Então, acredito que as pessoas têm que começar a olhar de que forma que elas estão lidando com o seu tempo, de que forma que elas estão ocupando o seu tempo, para então evitar esse estresse, né, contínuo. Porque esse estresse contínuo vai levar à ansiedade, vai levar à depressão, vai levar à busca de medicação, dificuldade para dormir, ou está dormindo demais, dificuldade para comer, ou está comendo demais, enfim. Exato, Wendel. Queria agradecer a sua participação aqui, dizer que nós estamos à disposição. Venha mais vezes aqui, vamos ver se a gente consegue arrumar alguns temas aqui, daí a gente abrir também para as pessoas fazer perguntas, para o pessoal tirar dúvida. Acho que vai ser importante. Vamos ver se a gente faz um projetinho aí para você participar sempre ao vivo com a gente, tá Bacana. bom? Eu estarei aqui com vocês. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado parabéns a vocês. ao trabalho aí de todos os psicólogos, tá bom? Tá certo. Obrigadão. Obrigado.